Saudações, pessoal. Professor Frederico Schaff em mais uma aula, ou videoaula de integração de redes industriais. Nesta videoaula, então, eu vou fazer uma prática, então, uma demonstração, né, de utilização de softwares, tá, para vocês conhecerem como é que o Modbus funciona na prática, certo? Vamos lá. Então, essa primeira demonstração prática, que eu chamo de prática 1, tá, vai utilizar somente o computador de vocês com alguns softwares. Então, vamos utilizar principalmente o sistema operacional Windows, né? Então, porque os softwares rodam em cima do Windows. Então, essa prática será, então, uma construção de uma rede virtual utilizando a variante Modbus TCP, né? Que funciona então com os protocolos TCP, IP e sobre o padrão Ethernet. Tá? Então tudo isso a gente já tem no computador, né? TCP, IP, tá? E uma placa de rede Ethernet todo mundo tem. Tá? Não precisaria, teoricamente, porque a gente vai utilizar a interface Local Loopback, né? Que seria a interface de uma rede virtual. Ok? Então, softwares que a gente vai utilizar. Um simulador de mestre Modbus, que na prática é um cliente TCP, tá? Que funciona com o protocolo Modbus. Tá? Esse software vai ser o Ratio, ou o RMMS, é um software livre. Tá? Um simulador de escravos Modbus, na prática ele é um servidor TCP, tá? Que simula então múltiplos escravos. Tá? O software que a gente vai utilizar é o Mod RSSIM, RSIM, desculpa. Tá? Bem simples. Esse também é um software que vocês conseguem baixar livremente na internet, tá? Mas ele é shareware, tá? Então ele tem alguma limitação de tempo, começa a aparecer uma janelinha querendo que com uma mensagem que começa a bloquear então o uso do software, se não me engano, após meia hora. Tá? Então, esse software. E para fazer a integração entre eles, a gente vai utilizar a interface de rede virtual, o Local Loopback, tá? Através do endereço IP, então 127.0.0.1, tá? Que você sabe que é a interface virtual do computador para redes lógicas. Né? Então, o que na prática acontece? Tá? O simulador de escravos Modbus, ele se anexa à porta 502, desculpa, do TCP, tá? E fica ouvindo lá, né? Então fica executando a primitiva listen, tá? Então escravos sempre fazem isso, né? Tá? Escravos baseados em TCP também fazem isso, já que é um servidor, né? Ele fica primeiro esperando um pedido de conexão de um cliente. Tá? O que a gente vai fazer então? Vai utilizar o simulador de mestre Modbus, tá? Que é o Ratio, tá? E ele vai conectar essa porta 502 então e vai obter dados simulados do escravo através do protocolo Modbus, ok? Bem simples. Então vamos lá. Então, pessoal, eu abri os dois softwares aqui. Então, aqui o simulador Modbus de escravo, né? E o mestre. Tá? Então, como eu havia falado, Ratio, tá? E o RSIM, tá? Modbus RSIM. Tá? Vocês podem ver os créditos aqui, né? Tá? Então, essa versão 8.1, tá? Eu baixei lá no software. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para baixar esse software aqui, então. Tá? Mesma coisa com esse aqui, o Ratio. Então, aqui, Modbus Master Simulator, tá aqui. Vocês podem ver, esse aqui é o link, inclusive, para download, se vocês quiserem visitar o site. Tá? Bom, o software, então, de simulação do escravo Modbus, tá? Em princípio, ele já vem configurado por padrão para utilizar o Modbus TCP, tá? A variante TCP. Tá?
mas se vocês quiserem trocar, dá para trocar aqui, ó. Então tem TCP e o que ele chama aqui de RS, não consegui ver se é, o que é, se é RS232. Tem outros dois protocolos aqui, tá? Mas esses aqui não são Modbus, então a gente vai focar nesse aqui. Tá? Por padrão ele já vem nesse aqui. Tá? E ele se anexa, como eu havia comentado, tá? A porta 502 TCP. Tá? Só para vocês terem uma ideia, né? No momento que vocês iniciam, tá? Ele faz uma contagem aqui do número de clientes conectados, tá? E o número de mensagens recebidas e respondidas, tá? Então vocês podem ver aqui que não tem nenhum cliente conectado e ele permite 10, tá? E não tem nenhuma mensagem recebida e por consequência nenhuma resposta, tá? Em princípio, quando se manda uma mensagem, esses dois LEDzinhos aqui piscam, tá? Tem configurações aqui então da porta, né? Dá para vocês trocar aqui, ó, o número de conexões simultâneas TCP está configurado como 2. A porta padrão é 502, mas se quiser trocar, dá para trocar. Tá? E o ID da estação está aqui como 1. Tá? Mas na prática, ele funciona com todos esses IDs que estão colocados aqui. Tá? Ou seja, toda a faixa de endereçamento do Modbus. Inclusive com 0, que seria o Broadcast. Tá? Ó, Broadcast Station Enable. Tá? Station Enabled, se vocês quiserem desabilitar, basta clicar aqui e aí ele desabilita. Tá? Em princípio vão deixar todos habilitados. Bom, com essas configurações o escravo já está funcionando, né? Tá? E o que a gente vê aqui é o que está ele configurado para mostrar. Então ele mostra aqui os endereços dos registradores, endereços, né? Tá aqui, os endereços de todos os registradores. Como que a gente vai ver esses endereços? Então com números decimais, tá? Que a gente está acostumado, tá? Ou a faixa de endereços hexadecimais, que também dá para ser utilizado. E o que a gente vai visualizar? No caso aqui dá para a gente ver coil outputs, que seriam saídas de bobinas, entradas discretas, ó, que vocês veem aqui, tá aqui as faixas, né? Entradas analógicas seriam input registers, holding registers, e ele simula também o Extended Registers, tá? Que seria uma faixa maior de endereços aqui, né? Então acima dos 60.000, tá? O resto vocês podem ver que é como eu mostrei para vocês lá a anotação da Modcom, tá? O primeiro endereço aqui, tá? Dos Holding Registers, então por consequência é o 40.001, tá? Vocês podem ver e vocês podem alterar clicando 2 vezes no valor aqui e escrevendo qualquer valor, né? Tá? Em princípio, um valor que seja guardado de 16 bits, né? Então, se vocês colocarem um valor maior que 16 bits, vamos testar aqui 66.000, né? Aí provavelmente ele faz um corte, ó. Então ele não escreveu 66.000, ele escreveu só 464, que seriam cortando, tá, os bits mais significativos dos 66.000, tá? Acima do 16º bit lá, né? Do 15 ao 0, né? Acima do 16º bit. Tá? Provavelmente ele não escreve. Tá? Tem como a gente escrever esse endereço e visualizar esse valor do registrador aqui das seguintes formas. Então, decimal, aqui decimal que seria um inteiro, tá? Sem sinal, então um unsigned int, tá? Como se fosse 2 bytes hexadecimais, né? Vocês podem ver aqui, 01D0 seria o equivalente a 464 em decimal, né? Como inteiro 16 bit com sinal, né, que ele chama aqui de word 16, tá? Inteiro com sinal 32 bits, long 32 bits, float 32 bits e como caractere, tá? Char string. Vocês podem ver aqui então que tá cada registrador, se a gente escolher como char string, ele vai mostrar aqui o valor de 2 caracteres, né? Cada caractere 8 bits, então o registrador pode comportar 16 bits, logo 2 caracteres, tá? Bom, para facilitar aqui eu vou deixar em hexadecimal, desculpa, tá? E vou colocar um valor bem fácil lá, 555, por exemplo, tá? Então, no registrador 40.001, que é o primeiro registrador da faixa de endereço do Holding Register, eu tenho o valor lá 555. Tá?
Bom, o que a gente pode fazer agora com outro software, com o simulador de mestre? A gente pode adquirir o valor desses registradores, que é justamente isso que o escravo faz. Tá? Então, o escravo aqui está guardando o valor que a gente seleciona. Tá? Ele guardou lá no primeiro holding register o valor 555. Como que a gente adquire isso pelo mestre? Tá? Então, vai lá no software que simula o mestre, o Ratio Modbus Master Simulator, vai lá em Connection, tá? Vai lá em Settings, então em configurações da conexão, tá? E aparece essa caixa de diálogo aqui, então. Ele pergunta se tu quer utilizar a versão Modbus RTU ou versão Modbus TCP. Tá? Por padrão, se não me engano, ele sempre vem marcado TCP. Tá? Mas se não tiver, marque para TCP, para conversar justamente com esse escravo que está escutando na porta 502, tá? TCP, através da interface Local Loopback. Tá? Então, o que vocês fazem? Tá? Pode colocar o endereço lá, 127.0.0.1, tá? Que seria o Local Loopback, né? E o endereço da porta, que é a 502, como vocês podem ver aqui. Tá? Se alterarem aqui, obviamente tem que alterar lá. Tá? Timeout aqui vocês podem deixar um valor alto, se vocês quiserem. Tá? Eu coloquei aqui 200 milissegundos, isso é um valor relativamente alto. Tá? E se vocês... o mestre normalmente ele faz requisições periódicas, ou seja, ele pergunta quanto que tá, qual é o valor do registrador, daí daqui a pouco, daqui a um intervalo de tempo, ele pergunta de novo, pergunta de novo e assim por diante. É assim que ele adquire as informações. Tá? Então aqui está configurado para cada 500 milissegundos ele perguntar de novo, né, aquela requisição configurada, que por enquanto não está configurada, né? Bom, aperta OK aqui. Primeira coisa que faz depois disso é configurar os parâmetros de conexão, conecta. Tá? Bom, vocês podem ver ali que apareceu ali as configurações, né? E agora desapareceu. Se vocês vierem aqui no escravo, opa, apareceu um cliente conectado. Quem é esse cliente? Obviamente é o Ratio. Tá? Tá, e agora, professor? Agora vem a parte do que a gente vai perguntar pro simulador, tá? Então, vocês apertam aqui em Novo, que seria uma configuração, então, nova para a comunicação com o escravo. Ele já vem aqui por padrão, então, perguntar para o escravo de endereço 1, tá? O status da bobina. Quais bobinas? Tá? Do endereço 0 ao endereço 10. Tá? Na prática, se vocês forem ver, no momento que vocês colocam o novo lá e como ele tem a configuração, ele já vai perguntar, então, para o escravo de endereço 1, o status das bobinas 0 a 10. Tá? Então, vocês podem ver que começou a piscar aqui e tem solicitações e respostas, tá? A cada meio segundo, como foi configurado. O valor que ele está adquirindo aqui são tudo em 0. Tá? Por que está tudo em 0? Bom, depois eu vou mostrar para vocês, mas é obviamente que daí as bobinas estão em 0, por isso que ele está mostrando 0. Tá? Mas o que a gente configurou aqui, então, é o holding register, tá? O primeiro holding register, de endereço 40.001. Como é que a gente obtém esse valor? Bom, primeiro a gente tem que mudar a função aqui, tá? Em vez de ler coil, ler entradas do tipo input register, né? Discrete input, que seria isso aqui, holding register e input register. O que a gente quer ler é holding register. Então, clicar aqui, tá? No momento que clica aqui, ele troca o código de função, tá? Para leitura de múltiplos holding registers, partindo do endereço 0 ao endereço 10. Tá? Ou seja, na verdade, do registrador de endereço 0, que seria o primeiro, tá? Ele vai ler 10 registradores. Tá? E é exatamente isso que ele faz. Ele coloca aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não sei porque ele mostra o outro aqui, tá? Mas na prática não era para mostrar essa outra coluna aqui. O software mostra, tá? E vocês podem ver que o valor aqui ele foi adquirido. Então, 555, que é o que está aqui, foi adquirido. Dá para a gente ver que isso muda se a gente alterar aqui no escravo. Vamos colocar um valor agora. Clico duas vezes aqui no registrador. Vamos colocar 2222. Você pode ver que mudou.
bem rápido lá, né? Então, qualquer valor que eu coloque aqui, rapidinho vai aparecer lá no mestre. Como que está sendo feita essa comunicação? Bom, está sendo utilizada toda a infraestrutura de TCP e IP, para conexão, e o protocolo Modbus TCP, na versão TCP, para a comunicação entre esse mestre com esse escravo. Coisas interessantes. Bom, vocês podem mudar aqui, né, os tipos de registradores. Vamos lá para o coil, só para vocês verem. E mudar aqui para o coil também, né? Vocês veem que está tudo zero, né? Se vocês clicarem 2 vezes aqui, ele muda, né, o status. Mudou lá o status também. Interessante que vocês podem mudar o status de uma bobina também no mestre, né? Então aqui está 1. Se eu clicar 2 vezes em cima e eu colocar como off, apertar update, ele troca, ó. Aqui foi para 0 e obviamente lá no escravo também foi para 0. Então só para vocês terem uma ideia aqui, eu trocando, né? Vocês veem aqui os valores e aqui eu vou botar on só para vocês verem. Ficou lá on, ok? Bem normalzinho, né? Bem normalzinho as comunicações. Vocês podem testar com os outros tipos de registradores, né? Só lembrem, né, que só pode ser escrito em bobinas e em holding registers. Não dá para a gente escrever em entradas, ok? E entradas a gente pode ler, holding register a gente pode ler e status de bobina também a gente pode ler. Outra coisa interessante que vocês notam aqui é que assim que o mestre está solicitando, né, ele fica piscando aqui para quem está sendo solicitado. Então está em amarelo aqui, né, mostrando que está sendo solicitado a escravo de endereço 1. Se vocês clicarem aqui no escravo em comms, ele mostra aqui inclusive a solicitação que está sendo feita, com vou botar aqui, não, eu queria pausar, isso, por exemplo, foi solicitado aqui, entradas e saídas, né, de 0 a 10 bits do coil, né, e aqui está a mensagem, né, composto. Então isso aqui seria o protocolo Modbus que está dentro do segmento TCP, né, 00000000000501, que eu já vou mostrar para vocês que esse aqui é o endereço do escravo, 01 código de função, e o número de coils aqui que a gente quer ler, né? Então eu vou mostrar isso aqui para vocês na sequência, ok? Bem simplesinho, né? Vou continuar aqui só para vocês verem que está sendo escrito e voltou, né? No momento que eu apertei pause ali, vocês viram que deu timeout aqui, né? Então vocês vão ver alguns erros aqui no mestre, a questão do tempo que ficou em pause, Outras coisas interessantes que vocês podem ver, né, são os tipos de dados, né, tanto para a escrita quanto para a leitura. E isso é mais interessante quando a gente vê aqui no holding register, né? Então, aqui está o tipo de dado decimal, a gente está visualizando decimal. Se a gente quiser ver como hexadecimal, está aqui o valor. E como o mestre, em princípio, pode ler aqueles 16 bits do registrador e interpretar do jeito que ele quiser, aqui está configurado como, vamos lá para os holding, né, para ler como decimal, né? Então vou colocar aqui está hexa, né? Colocar como decimal. Mas por que ele não atualizou aqui? Vou fazer de novo. Message timeout. Deixa eu ver aqui, deve ter dado algum mínimo erro, já vou arrumar. Não sei o que houve aqui, pessoal, sei que eu desconectei e conectei de novo, e aqui eu desconectei e conectei de novo, daí deu certo, ele pegou o valor lá que tá lá. Bom, aqui eu estou visualizando como decimal aqui, né, e aqui visualizando como decimal também. Lembrem que eu posso interpretar esse dado do jeito que eu quiser. Se eu colocar como integer aqui, que seria inteiro com sinal, que é diferente daquele ali, coincidência aqui deu o mesmo valor, né? Hexadecimal, binário, vocês podem ver, 32 bit float
32 bits swapped float, 64 bit float, 64 bits swapped float. Também dá para ver como ASCII, né? Então, aqui o valor dos ASCII, eu vou colocar como ASCII aqui só para vocês verem. Eu vou colocar aqui, sei lá, FE. Vamos ver se dá certo. Ele pegou só E. Não sei se eu acho que eu tenho que botar 0x. Vamos colocar aqui. X. Vamos ver se é isso. Isso. Ou não? Não, aqui tá. Bom, agora interpretou do outro jeito. Mas o fato é que dá pra fazer isso, tá, pessoal? Dá pra fazer direitinho se a gente quiser. Se eu arrumar ali. Ah, é 2 aqui, ó. 2 registradores. Agora mexi. FE. Vamos ver. Ou FE só. Não. Aqui. FE. Ali, ó. Ali leu invertido, inclusive. F e F, ó. Bom, por que ele fez isso, não sei. A gente botar aqui, acho que tem swap. Esse aqui, ó. Daí ele fica na sequência certa. Ok? Como não tem muito padrão, isso pode ser aberto, né? Tá? Então tem um jeito que interpreta o primeiro caractere na porção dos 8 bits menos significativos e o outro, ou exatamente o inverso. Tá? Bom, essa é a primeira parte da demonstração dessa aula prática sobre Modbus, tá? Então, creio que vocês entenderam na prática aqui o que dá para se fazer, tá? Vamos lá. Tem uma outra parte aqui que é interessante demonstrar para vocês que eu vou mostrar agora, tá? Vamos lá. Bom, feita essa conexão aqui, tá? A gente pode incluir um sniffer, tá? Então um software que fica farejando, digamos assim, a troca de dados entre o mestre e o escravo. Esse software, normalmente a gente utiliza o Wireshark, tá? Que é um software que faz isso naturalmente. Vou abrir aqui o Wireshark e vou mostrar para vocês. Então aqui, pessoal, eu abri o meu software Wireshark, tá? Também vou colocar o link para download na descrição. Esse aqui é um software livre, tá? E o interessante que vocês podem ver aqui é que ele captura interfaces de rede, tá? No meu ele está listando várias aqui, tá? E bom, obviamente para comunicação que a gente está utilizando entre o mestre e o escravo com Modbus seria o Adapter for Loopback Traffic Capture, tá? Então ele mostra aqui como se fosse coisa de batimento cardíaco, né? Tá, um estourograma, tá? Porque tá sendo transmitido para o que ele chama de quadros Ethernet aqui, né? Tá? Então eu vou clicar aqui 2 vezes, tá? Vocês podem ver então os quadros que ele está capturando. Que quadros são esses? Tá? Provavelmente ligados a essa conexão aqui. Então tá continuando aqui, né? A conexão de um com o outro. Pode ver que tá piscando os LEDs aqui, continua mensagens, tá? E eu vou parar aqui só para vocês verem desde o início, tá? Então vou ligar o escravo. Vocês podem ver que agora não tem mais ninguém conectado, porque eu parei o mestre, tá? E vou reiniciar aqui a minha captura do Wireshark. Bom, o Wireshark vai pegar tudo que é pacote, tudo que é quadro, TCP, Ethernet aqui, tá? O que a gente está interessado é no filtro, então, do Modbus. Como é que a gente pode filtrar só comunicação entre esses dois entre o mestre e esse simulador de escravo? Bom, podemos filtrar pela porta TCP, tá? Então isso é bem fácil, vocês escrevem lá no filtro tcp.port igual 502 e ele vai mostrar só quadros que estejam utilizando ou como destino ou como origem a porta 502 do TCP, que no caso é a porta que o escravo está anexado. Tá? Vocês podem ver que não aparece nada aqui. Tá? Por quê? Bom, não fiz nem a conexão ainda. Tá? Vou fazer a conexão e já vou solicitar aqui o Holding Registers, como vocês podem ver. Tá? Fiz a conexão aqui, começou a aparecer coisa lá, vocês podem ver, né? Aqui, ó, um monte de pacotes sendo trocados, está tudo ok. Eu vou parar aqui só para a gente parar no meio, tá? Então, vou aumentar aqui o Wireshark para mostrar para vocês. Tá? Clássico, né? Tá, então, o que vocês podem ver aqui, né? Que foi capturado
tá? Pelo menos 3.615 quadros Ethernet que continham um segmento TCP com origem ou destino à porta 502. Tá? Primeiro quadro, vocês verificam aqui, opa, é um pedido de conexão dessa porta com essa porta. A solicitação de resposta, e depois de estabelecida a conexão, você sabe que é assim que o TCP funciona, tá? Começam a vir solicitações do mestre. Tá? O interessante é que o Wireshark aqui compreende a estrutura do Modbus. Tá? Então ele mostra inclusive que tem o protocolo Modbus TCP aqui. Aparece aqui Query Trans, tá? E as informações do quadro TCP. Tá? Quando vocês clicam aqui em Modbus TCP, vocês podem ver que fica em azul ali exatamente os bytes que foram enviados dentro desse segmento TCP que contém o protocolo Modbus TCP. Tá? Vocês podem ver em azul ali que está mostrado, né? Eu não posso colocar o mouse ali em cima, senão ele desaparece, né? Mas quando você seleciona aqui, ele aparece. Então, os bytes relativos a essa solicitação do mestre ou escravo são 00000000 00 06 01 03 00 00 00 O que é isso, professor? Isso é o quadro Modbus. Então, se vocês clicarem aqui, ele consegue inclusive explicar o que é cada byte. Ó, identificador de transição, os dois primeiros bytes, identificador de protocolo, os dois bytes na sequência, o comprimento, tá, dessa solicitação, 6 bytes, e o identificador de unidade, na prática o endereço do escravo. E isso aqui seria o Modbus Application Protocol, que seria aqueles bytes adicionais quando se coloca o quadro Modbus sobre na versão TCP. Tá? Então esse aqui seria a ADU, como eu já havia mostrado para vocês. Tudo isso aqui em azul ali é a ADU. Tá? Esse aqui é a parte específica do encapsulamento em som sobre Modbus TCP. E aqui, quando você seleciona o Modbus, esse aqui é só o PDU. Tá? Então, o que tem no PDU? Código de função, tá? Número de referência, tá? E o número de referência seria o endereço, né? Tá? Do registrador inicial. Aqui diz que o código de função é 03, então read holding registers, tá? Endereço do registrador inicial 0000 e número de registradores que a gente está pedindo, que o mestre está pedindo para ler. Vocês podem ver que é do 0 ao 10. Onde que apareceu isso? 0 a 10, professor? Lá no mestre. Se vocês forem ver aqui, 0 e 10. Da unidade 1, do Unit Identifier 1, e o código de função leitura de holding registers, que é o 03. Então tá tudo aqui. Tá? Aqui é a solicitação, que é o que aparece lá, que foi capturado. Bom, uma vez que essa solicitação chegou lá, no escravo, né? O escravo vai responder. E aí aqui aparece justamente o quadro Modbus com a resposta. Vocês podem ver aqui, response. O que ele vai ter? Vocês podem ver que é mais bytes de resposta. Tá? Transaction Identifier 0, Protocol Identifier 0, comprimento 23 bytes, Unity Identifier 1, tá? E a PDU, que é a resposta do Function Code 3. Então, Read Holding Register, deu tudo ok. Tá? Quando o código de função é exatamente o mesmo que o mestre mandou, tudo ok. Tá? Depois ele manda o número de bytes que vai conter na resposta. Como eu estou pedindo 10 Holding Registers, vai ter 20 bytes. Tá? E aqui os valores dos Holding Registers. Tá? 0 a 9, conforme eu solicitei. Tá? O único setado alguma coisa é esse aqui, então. O primeiro. O Wireshark aqui, tá? Nesse dissecador, que é esse interpretador, digamos assim, do protocolo Modbus, ele está interpretando, tá, esse Holding Register aqui como Unsigned Int 16-bit. Tá? Se fosse outra coisa, ele ia
se a ideia de informar o valor dos 16 bits lá fosse no outro tipo de dado, tá? Bom, daí teria que trocar esses bits, tá? Desse registrador aqui para esse outro tipo de dado. O Wireshark vai interpretar só como o int16, que é assim que está configurado o dissecador. Tá? Mas o importante é que os bytes são, então, 66 e 65. Tá? Se a gente for lá no escravo e colocar aqui como hexadecimal, né? 66 e 65, como estão vendo ali. Ok? Dá para vocês testarem isso com múltiplas variações, tá? Mas o interessante é vocês verificarem, então, que isso vai estar sempre ocorrendo direitinho aqui dentro da conexão. Ok? Bom, seguindo. Tá? Bom, então, nessa prática, tá? A princípio vocês vão conseguir identificar então o Modbus PDU, que ele é formado pelo código de função e os parâmetros ou os dados do código de função, tá? Parâmetros para realização do que o mestre solicitou, e dados é a resposta, né? Tá? E a Modbus ADU, tá? Com aqueles 7 bytes iniciais ali do Modbus AP, tá? Então MBAP. Tá? Esse MBAP então é formado por 7 bytes, como eu havia comentado. Tá? Os primeiros 2 bytes são um Transaction Identifier, que identifica então o cliente. Pode colocar qualquer valor lá, né? No nosso caso aqui foi 0000. Tá? Protocol Identifier, são outros 2 bytes. O padrão aqui é utilizar 0000. Tá? Depois, length, que seria o comprimento do quadro, que seria a soma do PDU mais o identificador de unidade, né, que seria o endereço do escravo. Tá? Esse length aqui tem 2 bytes. E por último, o Unit Identifier, que seria o endereço do escravo, tem 1 byte, tá? Que seria então o endereço do escravo. Isso fica bem claro, né, aqui, tanto na solicitação do mestre quanto na resposta do escravo. Está aqui essas mesmas informações. Tá? Vocês podem ver que para este caso aqui, essa solicitação do mestre, Transaction Identifier 0000, Protocol Identifier 0000, comprimento 6, Unit Identifier 1. Vamos ver lá no PDU, aqui tem 5 bytes, né? 1, 2, 3, 4, 5. Mais o Unit Identifier deu o 6, que é exatamente isso que eu estava comentando aqui nessa transferência. Interessante vocês verem também, né, que obviamente, né, se o Modbus TCP está em cima do TCP, em cima do IP, que tem endereçamento lógico do IP, a porta do TCP, que é padrão 502, e tem o CRC, ou seja, a checagem de erro, tá, no quadro Ethernet, assim como no segmento TCP. Isso fica bem claro aqui, né? Então, vocês veem que isso aqui, todo esse aqui é o quadro Ethernet, então, né? Tá? Ele está mostrando, então, que está utilizando os endereços locais, então 127.001 para 127.001, né? Vocês podem ver versão IP na versão 4, IP versão 4, né? Tá? E aqui a questão das portas do TCP, né? Nesse caso aqui é da solicitação do mestre, né? Da porta 6153 à porta 502. E aqui a resposta seria da porta 502 a 6153, que é o cliente. Ok? Bom, pessoal, bem simples então essa primeira atividade prática, tá? Eu vou deixar disponível para quem está fazendo a disciplina capturas do Wireshark sobre leitura de holding registers, leitura de, setar um único holding register, né, que seria o código de função preset single register, e o preset multiple register. Isso aqui seriam arquivos de captura do Wireshark pronto já para vocês visualizarem. Tá? Também é interessante vocês saberem, né,
como é que se faz armazenamento, então, de um ponto flutuante, tá? Em registradores Modbus. Tá? Aqui tem a notação, então, em 3S754, que é a float 32 bits. Tá? Então, utiliza 32 bits e, por consequência, 2 registradores para guardar essa informação, então, do ponto flutuante. Aqui está a estrutura de bits dessa codificação em 3S754 para um ponto flutuante. Aqui um exemplo, né? 1.15.62.5, tá? Seria os seguintes bits, né? O mais significativo aqui, que representa o sinal, estaria em 0. Tá? 0 é quando é positivo, esse número é positivo, né? Se fosse negativo, estaria um 1 aqui, né? É positivo. Depois, 8 bits que ele chama de expoente e 23 bits que ele chama aqui de fração ou mantissa. Tá? Para esse caso desse número aqui, tem isso aqui. Tá? Eu vou deixar disponível para vocês também como que dá para fazer um tutorial de como transformar esses bits aqui na mão. Tá? Mas é interessante que é bem fácil de fazer isso. Tá? Então, esse número aqui, 0.15.625, a gente pode fazer um teste, inclusive, tá? Seria equivalente aos bytes 3E20.0000. Tá? Vou montar aqui para vocês no simulador lá e mostrar que é exatamente esses bytes. Então, montei aqui com a configuração que eu havia comentado para aquele número ali, né? Então, esse aqui, 0.15.625, vocês podem ver lá no escravo, né? 0.15.625, configurado aqui com o float 32, está aparecendo ali, né? Se a gente trocar para hexadecimal, vai estar 3E20 e o outro registrador 0000, como está aqui, né? 3E20, isso aqui um registrador, 0000, outro registrador. Como é 32 bits e um registrador do Modbus só pode 16, é óbvio que ele vai utilizar 2 registradores. Isso fica claro lá no mestre. Tá? Quando você seleciona aqui 32 bits swapped float, quer dizer, trocando a sequência, tá? A parte mais significativa no primeiro registrador e a menos significativa no segundo registrador. Aí seria nesse esquema aqui desse simulador seria aqui, ele ia pegar, ó, 0.15.63. Vocês viram que ficou uma simplificada aqui, né? Ele não botou 25, né? Vamos ver se eu consigo colocar. Ah, não consigo colocar. Ponto flutuante aqui ele não. Vamos tentar. 0.15.625. Não cheguei a testar isso aqui. Vocês escrevem lá e ele continua exatamente igual. Vocês podem ver que ele deixou em branco aqui o de baixo, né? Justamente porque esse número aqui representa 2 registradores. Ok? Bem simples, né, pessoal? Tá? Bom, essa atividade, então, tá? Tem o intuito, então, de fazer com que vocês testem essas possibilidades e repliquem isso que eu apresentei nessa explicação aqui. Certo, pessoal? Para quem está fazendo a disciplina, então, vai ter uma tarefa relacionada a isso e está disponível no Moodle da disciplina. Para quem não está fazendo, pode provar, experimentar à vontade. Certo? Era isso, pessoal. Um abraço e até a próxima videoaula.